professores. Professores, quantas memórias, quantas histórias de lutas, muitas vezes injustas, de borracha que não apaga, marca, deixa cicatrizes quando não mata. Professores, quantas memórias e quantas histórias, vítimas de medidas desmedidas, de uma sociedade descabida, fria, que ajoelha para a indecência e ironiza a ciência. Ah, professores, quantas memórias e quanta paciência. Ainda assim faz da lousa giz a sua preferência na elevação das consciências. Letra por letra, dia após dia, suscitando almas de jovens e a esperança tardia de maiores. Ah, professores, nobres professores, desconsiderem aqueles que de boca escancarada menosprezam a tua profissão. Pois saibas que uma nação progressista de antemão, todos lhe estenderão a mão, pois esses não passarão. Meus nobres professores. Bom, esse texto eu redigi pensando, nas situações nas quais os professores muitas vezes acabam sendo percebidos por essa sociedade, e o quanto a profissão, que eu ressalto sempre de antemão, não é dom, mas é uma profissão e uma afinidade no trato de pessoas. Eu vejo desse jeito a função de professor. Mas eu tenho, como eu tinha dito, na verdade eu escrevi esse texto pensando um pouco em como ele é percebido, nos dias de hoje pelas famílias, pela sociedade, até mesmo pelos próprios pares, porque o que a gente tem, o que eu tenho notado é que muitas vezes o professor ele é um tanto quanto desvalorizado em relação à sua função social. Muitas pessoas não conseguem refletir sobre a importância da figura do professor numa sociedade desenvolvida, numa sociedade mais justa, em que você tem todo o conhecimento elaborado, proposto, assim, para o aluno, como o professor como um elo, entre a história, e a atualidade, em dar, a esses alunos a possibilidade de se apropriar do que já foi construído pela própria humanidade e o que foi e o que é relevante, E tenho percebido isso, e esse olhar, até com descaso, com muitas vezes violência, com a falta de cuidado dos professores, até mesmo por parte daqueles que nos governam. E esse texto ele vem nessa direção, de levantar uma reflexão sobre as situações nas quais o professor está sendo vítima, vítima talvez não seja a palavra, mas
o professor ele está submetido e esse texto ele vem, levanta essa reflexão, mas ele também no final ele coloca que na verdade uma sociedade desenvolvida ela zela pelo seu professor, né? Ela toma cuidado com aquele que tem essa tarefa, né? Essa função social em relação ao próximo. E isso eu acho interessante. E é nesse sentido que eu coloco o texto. E claro que essas discussões, né, também estão no livro, e o professor também precisa, diante desse quadro no qual ele vive hoje, ele também precisa pensar um pouco sobre a sua profissão. Né? O que, na verdade, é algo que ele tem que defender. Porque se ele também, diante das inúmeras situações na qual ele vive, ele também ele se perde um pouco em relação a isso, ele pode estar, de uma certa forma, indiretamente, fomentando esse tipo de, de situação na qual o professor vive hoje. Então tem um texto que eu não sei se vocês conhecem o texto, sobre o construtivismo, e que a professora Alessandra Arce faz uma discussão importante para nós professores, porque a gente também tem que saber lidar com isso. Né? E ela diz o seguinte, né? Concordamos com Duarte que educar e produzir de maneira intencional necessidades cada vez mais elevadas nos alunos e nos futuros professores. É lutar contra a alienação, produzida no cotidiano alienado e alienante, no qual a sociedade capitalista contemporânea procura mergulhar todos nós. É colocar os alunos em contato com o não cotidiano através da transmissão daquilo que mais elevado tenha sido produzido pelo gênero no campo da cultura intelectual. E é exatamente isso que a gente tem que fazer, né? E só continuando, né? Entretanto, como alerta Duarte, não se trata de supor ingenuamente que a educação possa por si só superar a alienação produzidas pelas relações sociais capitalistas. Então, a nossa tarefa é essa, né? E o professor deixa claro, e a professora também deixa claro o nosso papel, né? De retirar esses alunos, né? Ou fazê-los com que possa refletir sobre a sociedade na qual a gente vive. E a tarefa do professor também é isso, mas como que ele vai fazer isso? Através da transmissão dos conteúdos relevantes, né? Historicamente construídos e relevantes para a nossa sociedade. Então você tem que apresentar esse conteúdo para os alunos, para que eles possam se apropriar e fazer desse conteúdo algo proveitoso para a vida dele e para a própria sociedade na qual ele está inserido. Então acho que é isso, a mensagem é essa, né? A mensagem é uma mensagem de otimismo em relação aos professores, mas que a gente não perca o poder de reflexão, de um olhar crítico em relação às coisas que acontecem com a gente. E tenho certeza que um dia a gente vai atingir esse patamar, né, de reconhecimento social da nossa sociedade. Então é isso. Um abraço e logo, logo, mais um vídeo. Tchau!